Estamos de volta para o segundo e último bloco do Ideia Livre de hoje, conversando no centro do debate com o professor, consultor da Seis Sigma, Pedro César. Um bate-papo muito interessante aqui sobre pesquisa eleitoral, pesquisa de um modo geral, né? E outros assuntos. Vamos começar esse bloco com o professor Fábio Machado. Professor Pedro César, eu tive a oportunidade de certa forma, acompanhar o seu trabalho e o início da Seis Sigma, né? Já nesse tempo todo. E todos nós sabemos que é difícil, né? É uma tarefa árdua, nós criarmos respeitabilidade, credenciamento, né? Que as pessoas, confiança, não é isso? E na atividade, de uma maneira, na vida como um todo, né? Individualmente, empresa e etc. e tudo mais. Bom, no processo, eu estou falando aqui especificamente do processo eleitoral. Né? No processo eleitoral contemporâneo, nós temos uma tríade, nós temos uma trindade divina, né? Que é exatamente os políticos, né? A imprensa e os institutos de pesquisa. Esses são os deuses. É a trindade, é divina, não sei. Os mortais é o eleitorado. O eleitorado compõe-se dos mortais. E esses os deuses. Né? Ocorre que esses deuses, eles têm interesses nem sempre convergentes. Eles nem sempre concordam. Eles discordam. Né? E tem outros interesses, né? No processo, especificamente no processo eleitoral. Como é que tem sido essa saga da Seis Sigma, enquanto um dos deuses, enfrentando os outros titãs, né? Os políticos, como acabou no bloco anterior, foi dito aqui, o Cheta falou. Às vezes tem gente que quer que o resultado, que você faça a pesquisa, mas que ele, né? Você quer que o seu resultado seja o que ele quer. Né? O Paulo acabou de dar um exemplo que os 4 estavam em primeiro lugar, né? Então tem isso. E a imprensa também é uma instituição mundial, não se trata de Campina Grande, né? Absolutamente, mas se trata de Nova York a Moscou, passando por Londres e chegando a Campina Grande. Toda a imprensa, ela tem um interesse tem um papel fundamental nisso aí. Como é que a Seis Sigma, né, tem trabalhado junto a esse conjunto de forças, né? Uma parte. Eu perguntaria se 2 desses deuses não estão de mãos muito dadas, que é no caso a imprensa e os grupos de pesquisa, porque um depende do outro. Ótimo. Os interesses em conjunto aí tem toda uma consequência. Você já quer dizer que nessa trindade tem algum capeta, né, Carla? Mas, com interesses escusos, certamente aparece. Então vou responder aqui. Fica à vontade, eu estou ouvindo. Desculpa eu dar as costas, mas é o formato, né? Sim, primeiro eu quero deixar até registrado aqui, né? Quando eu cheguei no meio em 2008, eu era um analfabeto político, realmente, né? E o pouco que eu aprendi foi com o amigo Fábio, em vários debates, vendo as colocações dele, as percepções. Isso nos deu uma base muito interessante, né? A estatística lhe permite isso, você conhecer de outras ciências e dos negócios. Por exemplo, se eu faço um negócio para uma indústria, eu tenho que conhecer, né, os detalhes dela, como funciona, e nos permite. E eu aprendi muito com o Fábio nesses anos todos. Sou um pouco cientista político, claro que ínfimo em relação a seu nível de conhecimento, né? Realmente é um processo muito difícil e muito duro, né? As pessoas não imaginam o que a gente, nessa tríade, a gente já passou, né? A gente já teve parceiros, né, de a gente chegar com resultado. Em 2008, eu cheguei na Itararé porque estava tudo acordado e um parceiro desistiu. E aí uma pessoa me falou, doutor Dalto, tem a Itararé, vou falar com ele. Ele disse, não, Pedro, eu conheço o Pedro, porque a gente foi professor aqui da Facisa, né? E aí abriu as portas e a gente trouxe aquele resultado maravilhoso, né, Paulo? Exatamente. Chocou a cidade como em cima da mosca. Né? Foi 0,016% de erro final na pesquisa Boca de Urna 2008. É muito difícil, né? Ainda mais a Seis Sigma hoje com a força que tem o resultado. Então imaginam quantas pessoas não cantam a Seis Sigma para determinadas coisas, né? O grande problema talvez é que a tônica que mexe a Seis Sigma tem um pouco da nossa essência pessoal, né?
Carla conhece um pouco da nossa história enquanto o que a gente acredita religiosamente, né? E dinheiro não é a tônica do tocar as coisas. Eu acho que nós, como seres humanos, nós temos que trazer uma contribuição significativa dentro do processo, qualquer que seja a área que você esteja atuando, né? Eu sei que o trabalho que vocês realizam aqui, já tive entrevistas com o Paulo, acompanho o trabalho de Anchieta, o trabalho de vocês aqui, né? É feito de uma forma ética, né? Isenta, e talvez por isso vocês, quando trazem alguma informação, ela impacta de uma forma diferente junto à sociedade, né? E voltando aqui para esse contexto, a gente é bombardeado por todos os lados, né? Em 2012, por exemplo, na primeira pesquisa a gente trouxe a candidata Daniela à frente, né? Na segunda pesquisa, ela já estava em segundo. A gente foi o primeiro instituto a detectar a queda dela, né? E vocês não sabem os bastidores, como foi complicado. As pressões. As pressões, né? E aí as pessoas começam a pressionar o órgão, né? O parceiro da parte de imprensa, Carlos, pressiona a gente, mas o nosso papel enquanto empresa de comunicação e de empresa de pesquisa é trazer o resultado verdadeiro. O problema é que o resultado verdadeiro sempre vai desagradar um ou outro. A OAB. Né? A OAB. E as pessoas ainda têm esse grave defeito de sempre, quando a gente traz um resultado que é diferente daquilo que a pessoa espera, você é do outro lado. Já disseram que eu era de Cássio, quando chegou 2008, primeiro turno. Segundo turno eu era de veneziano. Aí eu já fui de Maranhão, de Ricardo Coutinho. Né? Próxima pesquisa sobre Cuba, vão dizer que o professor é Fidel Castro. Menos de minha esposa, né? Estou há 22 anos de parceria nesse processo. Né? E, infelizmente, hoje no Brasil, né, essa história. Ou você é petralha, ou você é coxinha. Mas, professor, em cima disso, quando esse resultado chega, que desagrada às vezes a quem encomendou, de que modo a Seis Sigma se garantiu para receber por esse trabalho? O cara pode dizer, não paga isso aí não, que eu estou atrás na pesquisa. Já ocorreu de ter problema desse tipo? Já ocorreu e ocorre recentemente. Eu acho que ainda estão estudando para ver se o resultado que a gente levou é verdadeiro. Né? Infelizmente, eu tenho um defeito enorme. Né? Eu aprendi com meu pai, Jaime Coelho, né, que basta a palavra do homem. Né? Então, se eu disser para você, Paulo, eu vou fazer sua pesquisa, ela vai estar aqui tal dia, você não precisa mandar contrato para mim, nem você precisa ir aferir mas os pesquisadores. É tão caro para quem age assim, principalmente hoje em dia, que eu sou dessa escola também, aprendi com meu pai, mas custa muito caro para quem age assim. Hoje em dia é complicado. Realmente. O povo assina, registra em cartório e ainda não cumpre, imagine verbalmente. E eu já cheguei a dizer isso. Você está tão preocupado em assinar contrato, eu já vi tantas pessoas assinarem e não cumprirem, né? Então, eu sou dessa escola e realmente eu sofro. Só para identificar bem direitinho, e tenho certeza que isso suscitou algumas dúvidas em quem está nos vendo. O seu pai era Jaime Coelho do Posto, que tinha um Jeep. Esse mesmo. Eu já gostava de Pedro César, agora eu gosto do duplicado. Eu tenho admiração muito grande do seu Jaime. Muito obrigado. Isso me envaidece no bom sentido. E tenho certeza que quando você fala na questão da palavra, isso é uma grande virtude que a gente precisa manter. A gente está falando muito sobre pesquisa, sob o ponto de vista eleição, né? Do processo de eleição. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel da pesquisa no sentido de trabalhar contra a consolidação da democracia, por exemplo. E eu não vou nem ficar no Brasil. Deixa eu ir lá para o Peru. Vamos lá em 1992, Fujimori, que para aplicar um golpe no país, disse, olha, eu tenho uma pesquisa que está dizendo que o povo quer que eu haja dessa forma. E aí eu queria conversar contigo sobre esse uso da pesquisa como um álibi, né, para eu violar a Constituição. Como esse desserviço, se isso macula, se isso incomoda vocês que são dessa área. A mim me incomoda bastante. Né? A mim me incomoda bastante. Eu lembro que há alguns anos atrás, o
uma pessoa foi decidir qual seria o candidato. Ele disse, olha, eu vou fazer uma pesquisa para balizar a nossa decisão. E aí eu fiquei bem confortável, já tinha trabalhado com esse grupo, eu fiquei em casa só esperando a ligação, e a ligação nunca houve, né? Aí eu digo, coisa estranha, e depois saiu o resultado da pesquisa e o resultado da pessoa. Aí eu disse, oxe, que coisa estranha, na minha pesquisa provavelmente não daria essa pessoa, né? E aí eu tomei logo um choque com essa realidade que você traz, né? O uso da pesquisa para balizar seus interesses pessoais, né? Infelizmente isso ocorre. Infelizmente isso ocorre, né? A gente tem aí exemplo, né? Falei recentemente de 18 milhões que foi investido no Instituto de Pesquisa, né? Muito dinheiro. A gente não sabe o que é que está ali por trás, né? Esses erros nacionais de faltando uma semana dá um resultado, depois chega com um resultado totalmente diferente. 2 institutos vão para campo, vocês viram isso aqui em 2014. Resultados 2 institutos absurdos, vão para campo nas mesmas datas, né? Supostamente o resultado tem que estar no mínimo próximo, dentro da margem de erro, mas resultados bem antagônicos, até fora da margem de erro, né? Então a gente vê ali claramente exposto, né, o uso da pesquisa de uma forma que vai ser prejudicar alguma maioria. Eu acho que, né? Fora do processo eleitoral, bem recente no país, a gente tem algo que parece piada, né? Você tem no mesmo telejornal, por exemplo, para desqualificar uma movimentação, um movimento, segundo os organizadores, foram X o número de participantes. Segundo a polícia foi... Gente, 10%. como assim? Né? Assim, E os números nunca batem também. Não, eles são absolutamente... Totalmente antagônicos. Tem números que chegam a ser 10 vezes mais. Pois é de ficar em casa tentando entender. Ocorre da empresa perceber, no caso de um pleito eleitoral, que o candidato é um produto que foi maquiado e que aquela figura não é nada daquilo, mas que está se apresentando daquela forma. E por conta da apresentação, aquele produto, digamos, está lá em cima, mas intimamente o pesquisador sabe que aquilo é um engodo, um engano. Percebe também isso? Percebe. Na pesquisa nós percebemos tudo, né? Nós temos até um acompanhamento pós-pesquisa, né, onde nós conversamos e temos um relatório do entrevistador. E muitas vezes ele disse isso, olha, a pessoa disse que a pessoa era assim, mas ela gaguejou, ela apresentou dúvida, foi um depoimento dela, mas eu fui num barzinho e o povo disse que aquilo é totalmente o contrário, que é a história do marketing de vender produto, né? Todos os conceitos de marketing são aplicados, né? Agora... Ou seja, o candidato virou um produto do marketing. Virou um produto do marketing. Isso é fato. E o grande problema é que as pessoas esqueceram o seguinte, um produto você compra uma vez, mas depois você não compra mais, né? E aí a fábrica usa algumas estratégias, muda o nome, bota uma correia, tal. Mas a pessoa, para você vender de novo, é um processo muito mais complicado, né? Nós temos exemplos e vários exemplos de produtos que foram feitos, né, e depois não se conseguiu vender novamente, né? É um produto que é o mesmo produto sempre. Então, como é que você vai manter essa linha? E aí eu trago até uma outra informação. Aqueles que conseguem manter sua linha de coerência, e aí vocês devem conhecer alguns, eles têm tido um maior nível de acerto. Ele ser vendido como o produto que ele é, não é? A gente tem um exemplo recente de Ricardo Coutinho. O chamado, né, produto original. É um produto original. Não é o genérico. Né? A gente tem um exemplo disso. O próprio Lula, né, é um exemplo disso, né? Quando Duda Mendonça foi para ver se aceitava o trabalho dele, passou uma semana com Lula, aí disse, eu aceito. Agora, deixem Lula ser Lula.
Não invente nem maquiar. Não invente nada. Ele já era um produto feito, né, construído dentro de suas estavam características. tentando vender outra imagem. Aí, para o marketing poderia dar justamente uma modelagem que, com o tempo, ia ser prejudicial. Pedro, eu sei que o professor Fábio tem alguma pergunta ali também de cunho político, eleitoral, mas eu tenho um questionamento a fazer em relação à pesquisa de determinados produtos de mercado. Qual foi a pesquisa mais inusitada que a Seis Sigma já fez em termos de produto? Eu já vi pesquisa, inclusive, lá no Raio, da gente leu outro dia, uma pesquisa num motel. O cara botou lá uns bilhetezinhos na saída, para quem saísse, pegava aquilo, preenchia, colocava numa urna, mandava depois. Qual foi a mais inusitada que vocês já fizeram? Nossa, nós temos mais inusitada. Essa aí é uma dessa funciona, por exemplo, o grau de satisfação. A satisfação poderia ser outra que ele estava querendo lá, né? Tem algumas peculiaridades metodológicas, é isso que... Porque quando a gente vai estabelecer uma pesquisa de mercado, nós temos uma equipe que passa um tempo até brigando literalmente. Sim. Às vezes eu saio aborrecido porque eu fui vencido pelos outros e vice-versa. As discussões ali. Mas é essa discussão que empurra a qualidade do trabalho de mercado, né? Mas assim, de pesquisas inusitadas, eu diria a você que fora essa aí que é bem inusitada, né? Mas situações corriqueiras que, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa de estabelecimento de fluxo para a implantação de uma franquia aqui na cidade. Né? Um determinado produto. De um determinado produto. Na verdade, uma franquia no setor de lanchonetes. E aí, a gente estava lá na contagem e o cara que contratou, não sei se ele desconfiava da pesquisa, ele começou a passar, né? E ele passava, aí ligava, aí dizia, olha, o pesquisador está lá do lado conversando. Aí a gente fazia, está lá, mas ele está trabalhando, porque tem um tempo, é um tempo de contagem, é um tempo estabelecido, tal, para pegar a média. Aí ele passou. Ele passou e toda vez que ele passava, ele ligava. Aí o coordenador da pesquisa, na última vez, disse, olha, você já parou para pensar que toda vez que você passa, você pode estar sendo contado, vai dar um desvio no seu trabalho e vai dar problema lá com a distorção, ele mesmo causando a distorção dentro desse processo. Né? Então, tem inúmeros casos. Né? Tem um interessante é que me colocaram para fazer pesquisa. Lá, de secretária, a assistente, todo mundo tem que fazer um dia pesquisa, porque é nosso produto, né? E eu fui fazer uma pesquisa, né? Lá para o lado de São José da Mata, um sítio, aí os meninos colocaram, tal, ficou aquela expectativa, Pedro vai entrevistar, mas só que eu já tinha feito alguns trabalhos lá na universidade, né? Não tinha nenhum tipo de dificuldade. Só que minha primeira entrevista levou 40 minutos. Eles, não tem condição não, você já está... Porque eu conversei com a família, vi a necessidade da família, a questão da água local. Você aprofundou. Me chamaram para um cafezinho, aí eu fui tomar, eu converso... Né, eu converso um pouco, né? Aí eles disseram, não, você como pesquisador não vai atingir as metas, é melhor você ficar por aí. Professor Pedro César, em relação à explicação da decisão do voto, né, o que tem pesado mais... levando em conta as pesquisas que você tem feito, essas últimas pesquisas, né, dos processos eleitorais, o que é que tem pesado mais para o voto do eleitor? São razões de natureza estrutural, permanentes, né, os grandes problemas, as grandes questões, ou de natureza momentânea, pontual, mais conjuntural? Por exemplo, o que é que influencia mais? Preferência partidária, nível de informação, né, o status socioeconômico, isso pesa muito, né, a visão que cada um tenha do mundo, etc. Ou então é a informação, são os amigos, o local de trabalho. Olha, volta a ter aquela tendência no local de trabalho, ou então a família. Olha, a nossa família sempre votou com um partido tal, você vai votar no outro partido e tal, né? Enfim, o que é a partir do seu trabalho, né? Do que você já tem. O que é que tem sinalizado? Eu acho que isso aí o telespectador gostaria também de saber. Né? Como é que na verdade, quando se fala a importância da educação, professor, dentro do contexto, né?
muito significativo. Você vai ver bolsões de populações, cada um tem seus indicadores de decisão de voto, né? Você vai ver pessoas bem esclarecidas com nível educacional que diz que vota porque o candidato é bonito, né? E você vai ver pessoas com um nível de escolaridade bem baixo que vai dizer, não, aquele candidato ali, ele prometeu algumas coisas e não cumpriu, né? Isso são extremos. Mas a falta de educação, ela é preponderante ainda no poder de decisão. Por quê? Porque o marketing, ele vem para camuflar alguns valores, né, dentro do que é passado para a população. Então, muitas vezes, é aquilo, o camarada foi maquiado, né, ganhou, sua gestão, muitas vezes, é maquiada, né, e aí faz com que a população, eu vou votar porque ele fez tal coisa e foi muito significativa. Aquilo não foi nada significativo para a cidade. Talvez tenha sido até uma coisa ruim, né? Mas o marketing cuidou de mostrar uma coisa que... O marketing cuidou de mostrar uma coisa, né? Aqui eu falando que do marketing, talvez os caras vão dizer, você está falando muito mal. Não, o marketing é importante. Agora, é a tônica que se dá ao marketing, né? Eu conheço prefeitos hoje que foram de alguns camaradas do marketing, né? E eles estão tendo um revés e vão sentir muita dificuldade. Mostrar um candidato, por exemplo, que tem 20 anos de vida pública, com as fotografias da primeira eleição que ele disputou, funciona? Rapaz... Aí é ultra enganosa, né? Ultra enganosa. É que tem candidato por aí que eu já vi. E sim, mas do outro lado... A foto é a mesma da década de 80. Eu vi um outdoor recente na cidade, eu fiquei tentando saber quem era a pessoa. E era uma pessoa bem próxima, amigo nosso, né? Então, os fatores têm mudado, professor, voltando aqui, os fatores têm mudado, realmente. A população, ela já tem um nível de vivência para identificar aquele candidato que, de alguma forma, algum benefício chegou até mim. Ô Pedro, mas né? Essa lógica de votar pelo benefício, né, que possa, pelo meu interesse particular e não necessariamente o interesse coletivo, tem feito com que esse eleitor, muitas vezes, boicote o próprio voto, tipo, eu elejo, contribuo para eleger no executivo uma figura de um partido e no legislativo uma figura que é absolutamente contrária, que vai inviabilizar o governo. Tudo em função do meu interesse. Quando eu digo alguma coisa que contaminou ele de alguma, é um benefício que ele vê de forma estratégica dentro do seu reduto. Por exemplo, hoje um calçamento de rua, ele tem um impacto mais significativo do que determinadas estratégias de marketing que se usam por aí. A cidade daqui a 400 anos vai ser uma cidade que vai ter emprego para todo mundo, tal. O calçamento é muito mais importante para o eleitor do que isso. Ele quer o aqui e o agora, próximo dele. O aqui e o agora, contribuiu aqui para a minha rua, para o meu bairro. Não esquece mais. Não esquece mais. Então, essa ação, como outras ações, né, fica mais no consciente da população, né, do que determinadas coisas que são mais abstratas de pegar. E os camaradas do marketing têm ido muito nessa linha do abstrato, né? Sem contar uma história do Ctrl-C, Ctrl-V. O cara faz uma campanha para São Paulo, aí ganhou lá, aí o cara da Paraíba contrata ele, aí ele vem, pega a mesma campanha de São Paulo e vem aplicar na Paraíba. Sem conhecer a realidade. Sem conhecer a realidade. Outra realidade. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente precisa pensar um pouquinho também, e vocês tem todo um histórico nesse sentido, de busca do Instituto para a realização de pesquisa dos candidatos, né? Qual é a situação do candidato. Queria saber de ti, toda a experiência junto com essas prefeituras. Há uma procura do Instituto para pesquisar pós-eleição,
depois de vencer, estando no governo, para saber também o que é que o povo está querendo, para saber também o que é que o povo está interessado em priorizar, ou simplesmente tchau, o Instituto Ganhou, agora tchau. é por minha conta? Não, isso foi uma das primeiras decepções que eu tive, Carla. Das primeiras decepções. Porque eu acho, por característica, eu acho mais importante a pesquisa pós, que é o que vai dar o direcionamento e o balizamento das suas ações. Para ele fazer ou não um bom governo. Para ele fazer ou não um bom governo. E a gente, quando chega, não. Quando se aproximar as eleições, ele vai fazer alguma mensuração, né? Se está ótimo, se está bom o governo, coisa desse tipo, mas nada mais aprofundado e estratégico. Eu acho que aquele governo que fizer isso com nível, alguns, eu já tenho exemplo de alguns que fizeram isso e vão ter bem sucesso agora. Não com a gente, mas chegaram a fazer com outras empresas. Nosso tempo está acabando, Paulo, tem alguma coisa rápida? Só para fechar bem rapidinho, professor, não vamos citar nome de ninguém, nem grupo nenhum, mas esse ano já fez trabalho chamado para consumo interno de algum grupo político aqui, da cidade, por exemplo? Já fizemos Paraíba, já fizemos Pernambuco, algumas cidades, né? Para aqueles que justamente têm procurado um trabalho diferenciado, né? Quando eu vendo a pesquisa, o cara diz, mas rapaz, é tão mais caro. Aí eu digo, não, porque eu não faço pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião, eu digo, você pode fazer. Nós estamos no outro nível, que são pesquisas de mapeamento estratégico. Para balizar. Para balizar. Porque é isso que é o significativo da história, né? Até durante mesmo a campanha em si, eu digo, olha, o que menos importa é esse resultado de quem está na frente aqui, né? E os caras se chocam. Mas como? Eu tenho que saber se está na frente e tal. Eu digo, o que menos importa é isso. A gente tem que construir as bases para lhe levar para o primeiro lugar, né? Professor Fábio Machado, tem alguma colocação rápida, reta final? Você acha importante colocar aí? Eu acho importante o seguinte, para encerrar, você como assessor de um instituto de pesquisa eleitoral, é relevante, é importante. Por que é importante e relevante as pesquisas quando no ano eleitoral? O que as pesquisas podem, afinal, trazer para o eleitor, seja da sua decisão e tudo mais? Qual é a palavra de Pedro César sobre isso? Que eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, a gente já foi dito que as pesquisas podem ser orientadas, né? Podem falsear, podem maquiar, podem tudo. Faça a defesa do bom instituto, da pesquisa. A pesquisa, ela pode ajudar a questão da população, para a população como um todo. Eu acho importante, tudo que é informação, eu acho importante. O problema é como as informações são trazidas para a população. Nós podemos avançar um pouco nisso, se você for comparar o trabalho que nós fizemos aqui com os outros trabalhos que existem por aí, nós trouxemos um nível de informação mais significativo, um processo de filtro de informação, mostrando o comportamento do eleitor, quer seja através do gênero, da idade, determinados grupos. Nós fizemos um serviço a mais. E todas as vezes que a gente fecha com algum segmento, a gente tenta provocar isso. Porque eu acho importante você ter informação. É importante a pesquisa. O problema é que determinados segmentos tratam a pesquisa como um fator de influência do eleitor, né? Às vezes está ali, bem próximo, ninguém sabe quem é. Fulano vai ganhar com certeza, tal, e usa nesse sentido, é o sentido danoso da pesquisa. O próprio marketing dos partidos usam demais dessa forma, né? Pois é, nosso tempo acabou, infelizmente. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Anchieta, obrigado, professor Fábio Machado, Carla Boba e nosso querido Pedro César. Prazer em reencontrá-lo, Pedro. Grande prazer, Paulo. Carla, muito obrigado. Obrigada, Anchieta, professor Pedro César, Paulo, professor Fábio, pessoal de casa. Cientista político Fábio Machado, obrigado mais uma vez. Obrigado, satisfação estar aqui. Uma boa noite aos telespectadores, um prazer estar com todos vocês aqui, a Pedro também. Muito obrigado, boa noite. Se prepare que esse ano a gente vai ter muita ideia livre sobre política. Professor consultor da Seis Sigma, Pedro César, uma honra tê-lo aqui, acho que o programa foi muito interessante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a essa banca maravilhosa, né? Parabenizo a vocês por esse programa
e desejo sucesso nessa cobertura, nessa efervescência, e estarei sempre à disposição de todos. Boa Pois noite. é, espero também que esse ano você esteja muitas vezes por aqui também comentando os números, as intenções de votos, né, nesse período de campanha que está chegando por aí. E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo Ideia Livre.